todos. Esse é o nosso 12º momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. É o primeiro momento síncrono após a primeira avaliação somativa, né, conceitual do nosso curso. Hoje a gente vai desenvolver 2 exercícios. A gente está um pouquinho atrasado aí em relação ao planejamento da disciplina, né, em relação também ao Moodle por conta dos feriados. Hoje a gente recupera um pouquinho porque a gente termina hoje análise simplificada de painéis reforçados e a gente já entra no primeiro dos 2 temas que seria desenvolvido nessa 7ª semana de curso, que são RIBs e o início, né, do tópico de análise simplificada de instabilidade de painéis reforçados, tá? Já estamos quase chegando, né? Isso mesmo. Já estamos quase chegando no final, vamos dizer assim, do nosso curso. Eu lembro a vocês que a gente tem um projeto final também e para desenvolver esse projeto final a gente vai deixar vocês praticamente aí eu acho que 1 semana e meia ou 2. Eu também já fiz alguns ajustes no Moodle de datas por conta desses feriados, né? E se vocês observarem aí, por exemplo, eu acho que a atividade de questionário dessa semana ela foi jogada para a próxima semana, depois vocês observam e me confirmam. Eu fiz um remanejamento aí das datas por conta dos feriados. Eu também não consegui gravar, né? Como eu fiz num feriado passado, fazer uma reposição. É bem difícil para mim também aqui, com minhas questões particulares aqui também em casa, né? Além do mais que esse sistema remoto ele vem me desgastando bastante, né? Você vai com gás e o quadrimestre vai avançando e você vai ficando com dor nas costas, dor no ouvido, é o fone que incomoda, é a quantidade de atividades que precisa ser corrigida, né? Acaba que o tempo, né, desaparece. Se você ficar, vai trabalhar de segunda a segunda e não, né? Calma, né? Não é bem por aí. Eu também tenho que terminar, de alguma forma, o material da disciplina de vocês, então eu estou faltando só gravar um conjunto de vídeos do último assunto. Vou ver se eu consigo já alguma coisa nessa semana, mas está tudo sob controle. Então eu vou aqui colocar a lousa, tá? E aí alguém me confirma no áudio se tá enxergando ou não. Sim, dá para ver. Perfeito, obrigado. Então o que a gente vai fazer hoje aqui é continuar, né, com o tópico de análise simplificada de painéis reforçados, quando dá possibilidade de abertura nesses painéis, né? Porque o que a gente fez nos momentos síncronos, eu acho que da semana passada, ou um momento síncrono da semana passada, né? Porque o outro foi a prova. A gente apresentou, né, esse problema daqui, na verdade eu acho que a gente resolveu esse problema dentro da lógica lá que a gente, né, desenvolveu para análise desses painéis aqui, onde os painéis, assim, as webs, elas são responsáveis exclusivamente por resistir e transmitir estados de cisalhamento puro, e os reforços responsáveis por resistir e transmitir forças normais. E agora a gente vai contemplar uma situação, né, de entender qual é a redistribuição desses reforços para uma situação de abertura, né, em painéis. Por quê? Porque a gente sabe que em várias situações esses painéis eles podem, né, apresentar aberturas. E de alguma forma a gente também simplificadamente vai apresentar uma abordagem para analisar essa redistribuição de fluxo. Como eu já tinha comentado aqui, para esse tipo de problema sem furo, né, sem abertura, vocês podem fazer a simulação utilizando ferramentas de elementos finitos, comerciais de elementos finitos, e ver, né, o quão essa análise simplificada de painéis e de painéis com furo, ela é representativa ou não para uma dada simulação que você faça aí utilizando um pacote comercial de elementos finitos. Convido você a fazer isso, eu acho super interessante, e aí você, né, fica com a sensação, poxa, olha só que interessante, né? Essa abordagem simplificada com essas hipóteses aqui colocadas,
ela me deu um valor relativamente próximo do que eu fiz lá com elementos finitos, utilizando um elemento, né, sei lá, de chapa, de placa, sei lá, né, com elementos de barra, eu fazendo a ligação aqui, né? É interessante, né? Para quem domina essas ferramentas e, e quiser dar um viés realmente de análise de projeto, eu acho bem interessante. Então, a gente vai utilizar esse exemplo que a gente já desenvolveu para trabalhar e explicar, na verdade, as hipóteses do modelo simplificado na condução aqui da redistribuição dos fluxos aqui para a situação que a gente vai colocar, tá? Então, o que a gente vai admitir aqui nesse problema é que é nessa célula daqui maior, deixa eu só destacar, né? Nessa célula aqui, a gente vai, deixa eu ver se destaco ela aqui, a gente vai, de alguma forma, colocar um furo, né? Um furo central aqui, ó, um furo central de 0,3 metros por 0,3 metros. E vamos resolver agora esse problema com essa situação, né, desse furo central, né, de 0,3 e 0,3. Ou seja, né, vai ficar aqui 0,15, aqui 0,15, né, e também na vertical a mesma coisa, né, porque é... Não, né, 0,3... 0,3 por 0,3 também. Aqui é uma chapa quadrada, né, e aí eu vou ficar também com 0,15 aqui para cima e 0,15 aqui para cima, para dar o 0,6 e o 0,6, tudo bem? E aí qual vai ser a lógica da redistribuição de fluxos, né, nessa estrutura? A primeira hipótese é que a redistribuição de fluxos de uma análise agora de chapa, dessa situação aqui de chapa com furo, é que a redistribuição ela fica somente na chapa que foi, né, furada. O que é que acontece? Vamos dizer que você tivesse pego esse problema aqui, né, inicialmente, né, a chapa com furo. Para você resolver, né, seguindo essa nossa metodologia da análise simplificada, você teria que fazer esse primeiro passo, que é analisar a chapa sem furo, que foi o que a gente já fez no momento síncrono, né, passado. Sem essa situação, eu não consigo. Tá? E depois, à luz dessa hipótese, que a redistribuição ela vai ficar somente na região da chapa que foi furada. Por exemplo, eu não vou ter mudança aqui dos fluxos Q1, Q2 e Q3. Essa chapa aqui que foi furada, o fluxo original Q4, atuante nela, vai ter que ser redistribuído, né, para a seção que ficou, né, a seção restante da chapa, com outros valores. Tá? Esse foi, né, a primeira hipótese. A redistribuição de fluxo se limita obrigatoriamente à região a qual foi introduzida. Claro, observando-se a condição de estado, né, ou seja, o estado de fluxo que vai, né, estar presente aqui, ele tem que ser autoequilibrado, porque, né, a estrutura ela inteira está equilibrada e o que vai ficar aqui também tem que estar equilibrado. Então, nesse sentido, né, a parcela de fluxo correspondente à abertura, né, que é da região que vai, na chapa que vai estar a abertura, que é o Q4, que é um outro conjunto de hipóteses, ela vai ter que se redistribuir igualmente acima, abaixo, né, do furo, e com outro valor também à esquerda e à direita. Ou seja, eu vou ter valores, né, de fluxo acima, né, abaixo, à esquerda e à direita, com valores diferentes, o de cima e de baixo não, iguais. À esquerda e da direita iguais, mas diferente do de cima. E os dos cantos com valores iguais, mas diferentes, né, dos valores acima e
acima e abaixo e esquerda e direita. Eu vou colocar uma figura aqui, né, que vai ajudar a gente no entendimento dessa hipótese também, que a gente precisa considerar para análise desse problema, tá? Então, a figura é essa daqui. É essa a redistribuição de fluxo, né, seguindo as hipóteses que a gente construiu, que a gente vem construindo. Olha só, originalmente eu tenho aqui a chapa sem furo, o que eu tenho são fluxos no valor de Q4, e aí, né, essa chapa agora está com essa configuração, porque nessa região aqui do meio a gente vai colocar, né, um furo. Aí a gente viu aqui essa segunda condição de hipótese, porque a primeira é que a redistribuição ela vai ficar dentro da própria chapa. Tá. A segunda hipótese é que, né, os fluxos acima e abaixo, né, serão iguais, a esquerda e a direita, né, serão iguais, mais diferentes do anterior, e os do canto eles serão iguais e diferentes do acima e abaixo e esquerda e direita. Tá? Eles ficam completamente aqui, nessa região original da chapa sem furo, e eu estou colocando aqui, ó, o fluxo, né, Q4 na região do furo, veja, propositadamente com o sentido contrário do fluxo original da situação sem furo. Por quê? Porque quando eu superpor, né, essa situação mais essa situação, eu vou ter nessa região central de 0,3, né, 0,3, o fluxo nulo. E, no final, a redistribuição do Q4 mais esses deltas aqui que ficaram dessa situação agora que a gente caracterizou. E, claro, que essa superposição ela precisa, né, estar equilibrada. Claro, por quê? Porque se aqui está equilibrada, aqui está equilibrada, a superposição vai estar equilibrada. E como é que a gente vai encontrar, né, esses fluxos aqui, né, delta? Né, delta Q5, delta Q6, que está no canto, e o delta Q7, que está aqui na esquerda e na direita. Analisando simplesmente essa condição aqui e processando o equilíbrio. Por exemplo, se a gente tomar aqui, deixa eu tirar aqui. Se a gente tomar uma seção horizontal, passando pela parte central da abertura e cortando, né, essa célula daí, nos fluxos ΔQ7, a gente vai ter a seguinte equação de equilíbrio. O que ele está falando? Eu vou, né, passar um corte aqui, né, pegar a parte acima ou abaixo dela, e o que vai estar presente é justamente esses fluxos aqui, né, que nessa situação ela precisa estar equilibrada, né? Então, essa equação agora que a gente vai gerar é como se fosse um somatório de forças na horizontal. Então, eu tenho aqui forças, né, que vão ser geradas pela multiplicação dos deltas de fluxos pelos comprimentos. Então, eu vou ter, veja aqui, ó, que se eu observar, né, os fluxos, né, delta Q7, eles seguem o mesmo sentido, diferente do Q4. Então, a depender do sentido que eu adote como positivo, por exemplo, se eu adotar o sentido da força produzida pelos delta Q7, o Q4 aqui vai ter que ser negativo, tá? Se eu assumir que o Q4 é positivo, os delta Q7 tem que ser negativo, porque eu estou vendo que o sentido dele, seja para uma situação, né, acima ou abaixo da seção de corte, vai dar, né, a mesma equação que a gente vai gerar aqui. Então, por isso que eu estou pegando aqui, ó, delta Q7 vezes 0,15 positivo, mais o outro, delta Q7 vezes 0,15 positivo, e menos o Q4 vezes 0,3, isso daqui igual a zero. Com isso, eu chego, né, que o delta Q7 ele me vale o Q4. Eu vou passar agora uma outra situação
né, uma outra situação de corte, uma outra seção, que vai pegar a parte central, né, da abertura e cortar as células aqui, ó, né, essa célula aqui, né, que é o que tem presente o delta Q5 aqui como incógnita. E vale a mesma coisa, né? Olha, eu vou observar aqui que para baixo e o Q4 para cima. Então, nesse sentido, eu vou organizando aqui o sentido das forças resultantes a partir, né, de sinais diferentes para a célula, para a região que tem o delta Q5 e para a região que tem o Q4 aí. Então, eu vou ter aqui, né, o delta Q5 vezes 0,2, mais esse delta Q5 que está atuando a 0,1, eu tenho uma diferença, né? Olha, desculpa, esse delta Q5 aqui está 0,2 e o de cima está 0,1. Né? Então, mais delta Q5 vezes o 0,1 menos o Q4 vezes 0,3, isso daqui igual a zero. Então, dessa equação de equilíbrio, por quê? Porque eu sei que essa região aqui, ela obrigatoriamente tem que estar auto-equilibrada. Mas de onde é que o senhor tirou isso, professor? Não, é a hipótese. É a hipótese do modelo simplificado. Por isso que eu falo, se não gostei desse modelo simplificado, não acredito no que o professor falou, vai lá em elementos finitos e resolve o problema. E depois compara com os resultados que a gente está obtendo aqui desse modelo simplificado. E aí depois a gente volta a conversar. Tudo bem? É um modelo, né? Não existe modelo nem pior, nem melhor. Existe modelo adequado para uma dada tomada de decisão, né, de engenharia. Então, eu tenho aqui que o delta Q5 ele vale o Q4. E, finalmente, para a gente ter uma equação aqui que envolva esses fluxos aqui de canto, eu vou passar uma seção de corte aqui em cima, ó, e caracterizar, finalmente, essa última equação de equilíbrio aqui, né? Ou seja, eu vou passar um corte na parte horizontal superior. Então, eu vou ter delta Q6 vezes 0,15 mais delta Q6 vezes 0,15 mais delta Q5 vezes 0,3 igual a zero. Então, dessa equação, eu chego, né, que delta Q6 ele vale menos delta Q5, que é igual a menos Q4. E, né, com esses valores, a gente consegue, né, com esses valores, né, de delta determinada em função de Q4, né, a gente já tem o valor de Q4, né, do exercício anterior, do exercício que foi resolvido sem a condição de furo. Veja, obrigatoriamente eu preciso, para uma situação dessa, eu obrigatoriamente preciso resolver o problema como se ele não tivesse furo para a gente jogar essa lógica que a gente está apresentando aqui. Então, eu tenho que o delta Q5 ele vale delta Q7 no valor de 10p sobre 3. Basta eu buscar, né, quanto foi o valor de Q4 no exercício anterior. E o delta Q6 ele vale menos 10p sobre 3. Né? O valor, né, de Q4 no exercício passado, ele me deu, deixa eu buscar aqui, só para confirmar, o valor de Q4 no exercício passado foi justamente 10p sobre 3. E com isso, eu chego nessa situação aqui, ó. Com isso, eu chego nessa configuração de painel com furo. Deixa eu colocar aqui verdinho. Vou dividir ele aqui mais ou menos, tá? Só para... Claro que eu tenho que enxergar as dimensões aí, mas só para colocar aqui os valores que a gente entregou, que a gente encontrou. O que é que acontece? Como eu tinha comentado, né? A solução final vai ser a superposição
dessa mais essa, né? Ou seja, quando eu somar o Q4 aqui e o Q4 aqui, como eles estão em sentidos contrários, vai zerar, claro, né? Ou seja, nessa região daqui tem um furo, não tem nada, tem que me dar zero, né? Que foi o que eu obtive. Em cima e embaixo, né, quando eu fizer a superposição, eu vou ter um valor, né, de 20p sobre 3, no sentido original do fluxo, né, porque eu vou somar. Né? Então, é 20p sobre 3 para cima e 20p sobre 3 para baixo. Que eu estou somando o quê? Vamos ver quem é o... Né? Aqui em cima eu tenho delta Q5. Veja que eu tenho o mesmo sentido, né? Então, eu vou somar o Q4, que valia 10p sobre 3, e o delta Q5 vale o próprio Q4, 10p sobre 3 vale 20p sobre 3, nesse mesmo sentido aqui de Q4. Tá? Então, aqui eu tenho o mesmo sentido, né? Eu tenho o mesmo... Eu posso desenhar aqui, ó, né? Eu tenho esse sentido daqui. Em cima, tá? E embaixo. Nos lados também, à esquerda e à direita, eu vou ter aqui 20p sobre 3, aqui 20p sobre 3, com o fluxo na mesma condição do Q4 original, para cá, e aqui também, né? Vou desenhar aqui fora. E aqui nos cantos, segundo o nosso modelo, né, o fluxo ele fica nulo, ou seja, quando eu fiz a abertura, né, dessa chapa originalmente atuando Q4, né, o fluxo, segundo as hipóteses que a gente apresentou aqui no nosso curso, para análise desse tipo de problema, a redistribuição ele ficou para cima e para baixo, esquerda e à direita. Aqui nos cantos ele também anulou. Perfeito, gente? Alguma questão em relação a esse problema? Na lista de exercício, eu acho... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com a lousa. Vocês têm alguma pergunta? Eu estou voltando aqui para ver, né, vocês, por conta que na semana passada, em Mecânica de Sólidos, eu fui derrubado da minha sala. E eu não percebi. Os alunos tentaram me avisar e eu não percebi. Mas tudo bem, deu tudo certo porque eu gravei, então não teve problema. Alguma observação? Eu só quero aqui, deixa eu voltar aqui para... Só quero meio que... Olha só, eu acho que na lista de exercício, eu não sei, tem alguma coisa assim, ó, um furo que pega duas chapas. E aí? O que é que você faria? Dentro da lógica de aplicação, né? Do modelo simplificado aqui para análise. Alguém tem alguma ideia? Tem que seguir, não é, a lógica que foi dada. Né? Por exemplo, nessa chapa daqui eu vou ter a redistribuição do fluxo Q2 e nessa chapa aqui eu vou ter a redistribuição do fluxo Q3, seguindo aquela lógica. Né? Abaixo dela eu vou ter um delta aqui, né, que vai ser igual ao delta daqui de cima. Não é? Nos cantos, a mesma coisa.
não é? E a esquerda e a direita também. O problema é que nessa situação eu corto aqui um reforço, né? E aí se eu corto o reforço, eu teria que, na verdade, aqui para manter esse tipo de reforço, enxergando também a situação da análise simplificada de painéis reforçados, é que um reforço ele não pode morrer, né, vamos dizer assim, na própria chapa. Eu teria que ter um outro reforço aqui, né? E aí, na verdade, essa situação, né, eu teria que obrigatoriamente, ó, matar, né, esse reforço daqui e analisar essa chapa como uma única só que com regiões diferentes de fluxo, Q2 e Q3. Ou colocar, e aí eu começo a complicar demais o problema, né? Eu vou ter que colocar em torno desse furo inteiro, né, reforços, para que aí sim eu consiga manter, né, esse reforço aqui, né, originalmente B, caindo em outro reforço. Aí eu não posso, né, aí, obrigatoriamente eu tenho que ter outro reforço, mas esse reforço daqui não pode morrer direto na chapa, então eu vou ter que ter um outro reforço aqui, né, um outro reforço aqui, um outro reforço aqui. E aí eu também teria que descobrir as forças normais, né, que iriam agir nesses reforços, que também seria, né, por equilíbrio. Tudo bem, gente? Mas de qualquer forma vocês vão ter o exercício, né, na lista, né, com alguma coisa muito parecida com isso daí. E aí, se não ficou claro agora, a gente depois volta lá. A turma que pegar, na verdade, esse exercício e a gente, de alguma forma, né, tenta esclarecer ou tirar as dúvidas em relação a esse problema. Perfeito? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Posso passar para o segundo exercício? Hein? Repetindo mais uma vez, né? Se eu tivesse uma situação dessa, ou eu deixaria o reforço aqui, colocaria 4 reforços, ou, né, uma situação, são situações de análise, né? Não tem a certa, é a situação de modelo. Aí você faz em elementos finitos e compara. Considero isso daqui uma grande chapa, só que com, né, Q2 e Q3 nas suas regiões de domínio. E eu vou continuar com a mesma lógica, né? Aí, abaixo, né? Por exemplo, nessa região aqui de Q3, eu vou ter um delta aqui, sei lá, abaixo dela. Aí, né, em Q2, acima, eu vou ter um outro delta que vai ser diferente dessa, né? Porque são chapas diferentes, né? São chapas diferentes. Aí, à esquerda, eu vou ter deltas iguais, tá? Delta aqui, né? E aqui, mais diferentes entre si. E no canto dessa chapa, eu vou ter deltas iguais, né? E nessa de baixo também deltas iguais, mas diferentes entre si. Tá? Posso fazer essa situação sem esse reforço, ou permanecer com esse reforço e colocar mais 4 aqui, tá? Né? No furo. E ver a redistribuição, né, que fica aí nessa situação agora de corte, por exemplo, né, de furo pegando duas chapas. Perfeito? Então, como ninguém comentou nada, eu vou passar para o próximo, né, exemplo, é o exemplo 18. A gente agora, na verdade, vai entrar em um assunto realmente da 7ª semana de curso, que é análise de Hibs, tá? E aí você, análise de Hibs ou nevuras. Aí você me pergunta, mas o que é que a Hibs, né, e nevuras, ela tem de diferente, né, dessa abordagem simplificada de
painéis reforçados. A única diferença que a gente vai aqui observar é que os exemplos que a gente deu, veja, ele não tem contorno curvo, né? São exemplos que não estão, vamos dizer assim, de alguma forma associados a algum, né, elemento estrutural, né, aeronáutico. E agora, né, a gente passa efetivamente a associar, né, a análise simplificada de painéis reforçados, né, para uma situação, né, de elemento estrutural que são as nevuras. Então, a gente também, assim, ó, da mesma forma, trata de uma análise simplificada da distribuição de fluxos de cisalhamento que acontece agora, né, nas nevuras, por meio, né, de tudo que a gente já estudou em termos de painel reforçado. A única diferença é que a gente vai ter que levar em conta, quando do diagrama de corpo livre, né, da nevura, né, a gente retira a nevura do sistema asa, e para desenhar somente a nevura, a gente precisa colocar o efeito do restante da estrutura na nevura. Ou seja, a diferença que vai existir é justamente o fluxo de cisalhamento que vai passear no contorno da nevura. Então, eu vou colocar aqui o exemplo, só para vocês entenderem um pouco melhor. Então, cuidado também com o exercício que tem na lista e no próprio livro, né, vamos dizer assim, esse exercício, um dos exercícios que eu coloquei na lista é um exercício do Megson, e você, vamos dizer assim, de uma forma sem analisar e vai resolver rapidamente, você poderia resolver esse exercício analisando ele como um painel reforçado, que é um painel reforçado, mas sem considerar, né, o efeito da asa na nevura. Né? Esse exercício daqui eu já estou colocando esse efeito, mas no exercício que vai estar lá no Megson, você vai ter um painel curvo, né, que ele chama de RIB, de nevura, e obrigatoriamente você precisa considerar o efeito do fluxo no contorno da nevura, né, que é a interação entre a nevura e a asa. Ou seja, quando eu desenho o diagrama de corpo livre da nevura, eu preciso colocar o efeito da asa, ou seja, o fluxo de cisalhamento, né, que a asa, né, transmite para a própria nevura. Senão, você vai resolver o problema como um painel, e aí vai considerar aqui os fluxos internos que vão aparecer nesses painéis aqui, nessas webs da própria nevura, como valores constantes, e não são. Tudo bem? Entenderam qual é a situação de diferença entre a nevura e os exemplos que a gente vinha aqui apresentando? A gente vai continuar... Oi. Poderia repetir de novo? O que é que acontece? Esses problemas aqui, ó, que a gente fez, eles são painéis reforçados. A gente mostrou, né, aqui, né, seja ele com furo ou sem furo, o modelo simplificado para quantificar a distribuição de fluxo de força normal nesses painéis. Esses painéis aqui, eles não estão originalmente associados a um elemento estrutural do avião. Eles podem representar alma de longarina? Podem. Eles podem representar a superfície de casca de asa e fuselagem? Pode. Não é? Tudo bem? Eles podem, mas eu não estou falando que são. Eles podem. Quando eu pego, né, esse modelo e falo assim, olha, eu vou analisar, por exemplo, uma nevura. E vou analisar uma nevura como painel reforçado. Então, eu trago todas as hipóteses do modelo de painel reforçado, né, a análise simplificada de painel reforçado, mas quando eu vou analisar o contexto do subsistema estrutural nevura e tiro ela da asa, eu preciso colocar o efeito do restante da asa nela. Então, nesse sentido, esse painel aqui, que é um painel reforçado,
ele tem a lógica, por exemplo. O que é que eu estou colocando aqui, por exemplo? Pontinho 1, 2 e 3. Esses pontinhos aí, eles são, na verdade, a simplificação, né, da minha nevura, considerando, né, a distribuição de tensão normal dentro do que a gente colocou, concentrada nessas áreas de booms que a gente definiu. Eu tenho aqui que esses reforços aqui, ó, verticais, eles correspondem à interseção da alma da longarina com a própria nevura. Tudo bem? Esse elemento daqui concentrado, possivelmente é um efeito de uma carga concentrada, sei lá, um trem de pouso, o aileron, alguma coisa, tá? E esse fluxo aqui externo é a interação dessa nevura com a casca da asa. Eu não posso desconsiderar isso no diagrama de corpo livre desse subsistema estrutural. Então, ele é analisado como painel reforçado, sim, mas quando eu desenho, né, a nevura, eu tenho que colocar o efeito do restante da estrutura na nevura. Por isso que nesse problema aqui, vamos dizer assim, hipotético, eu vou ter cargas concentradas no meu painel e eu obrigatoriamente preciso colocar o efeito aqui da skin na nevura. Então, como eu falei, vocês podem até pegar aí. Peguem aí no material de vocês. Eu acho que já está disponível a lista de exercícios. Se você pegar a lista de exercício dessa semana, você vai ver um painel com curvatura. Um painel reforçado com curvatura. E possivelmente eu chamei ele de nevura, que é um exercício do Megson. Se você for resolver esse exercício e nesse exercício, ele não me mostra esse fluxo aqui no contorno. Ele não me mostra. Ele assume que você entende que aquilo é uma nevura e que ali está, né, desenhar, você tem que completar o diagrama de corpo livre daquele elemento. Ou seja, e aí sim considerar os fluxos da interação entre asa e nevura, que são incógnitas também. Eu preciso calcular, são incógnitas. Se você não considerar isso e resolver esse problema como um problema de painel reforçado, você vai encontrar fluxos constantes em cada um desses elementos. Mas não são. Por quê? Porque eu tenho um fluxo aqui passeando, né, no meu contorno. E vocês vão enxergar que com esse fluxo passeando aí no contorno do problema, para cada seçãozinha que eu der aqui, eu vou ter uma área diferente. Se você lembrar daquela expressão, né, ó, se você lembrar, né, ou seja, qual é o momento, né, que o fluxo me gera passeando aí numa dada seção fechada, né? O fluxo é sempre esse daqui, né? Ou numa seção de qualquer curvatura, né? Que foi um desenvolvimento que a gente já fez. O momento produzido pelo fluxo, né, é 2, né, vezes a área setorial vezes o próprio fluxo. Então, veja, se eu tenho, né, esse fluxo passeando aqui e eu passo, por exemplo, uma seção de análise aqui, eu vou ter uma areazinha. Ou seja, eu vou ter um momento produzido, né, que é diferente do momento produzido aqui, para essa seção de corte, para cá, para cá. Então, eu vou ter, para cada situação de corte que eu der aqui, um fluxo agindo aqui nessa parede, nessa seção de corte, diferente da anterior. Se eu não analisar, com essa situação de fluxo passando no contorno, você vai estar analisando simplesmente um painel reforçado que não será uma nevura. É um painel qualquer, mas eu não posso considerar aquilo dali como nevura. Então, de antemão, eu já estou te falando que o exercício da lista, né, associado a esse tópico, eu preciso, né, colocar, no caso da nevura em si, que é o painel agora, né, com curvatura, né, eu preciso colocar a interação dele, né, com a skin. E os outros, né, as outras situações de carga, né, concentradas, porque a nevura justamente ela é colocada também com esse objetivo. Perfeito? Ou não ficou claro ainda? Ou vocês querem aí alimentar essa discussão? Ou seja, qualquer elemento que eu for desenhar um diagrama de corpo livre,
eu tenho que colocar o efeito do restante da estrutura nele. Ah, eu quero tirar a longarina e analisar só a longarina. Tá, mas a longarina interage com as nevuras. Então eu tenho que, de alguma forma, colocar ali, né, esse efeito, né, da interação longarina com nevura. Geralmente você faz o quê? No modelo de sustentação, né, quem vai resistir à carga é a longarina, mas eu vou fazer uma transmissão dessa carga, né, para a longarina através dos pontos onde ocorre a interseção, né, longarina com nevura. Ah, vou considerar o peso próprio da longarina como uma carga. Eu tenho que considerar as coisas. Eu tenho que colocar o efeito do restante da estrutura na longarina, né? Ou seja, a sustentação está acontecendo na asa, né, inteira, mas eu quero analisar a longarina, que é responsável efetivamente, preponderantemente, para resistir e transmitir essa carga. A mesma coisa nas barras de treliça, quando você estudou lá em mecânica dos sólidos. Você tira o nó da estrutura. Então você desenha um diagrama de corpo livre, você coloca o efeito do restante da estrutura no nó. Senão, não faz sentido. São duas coisas. Uma coisa é o modelo simplificado para análise de painéis reforçados. Outra coisa é a análise de nevura, que né, abarca a questão do modelo, né, simplificado de painéis reforçados, mas no contexto, né, estrutural do elemento nevura. Perfeito? Então, como eu já sei, por conta dessa expressão aqui, ó, que eu vou ter variação de fluxo por conta da variação de momento para cada seção que eu der aqui, por conta da variação da área, eu vou, né, para esse problema, particularizar 3 seções de corte, que vão, na verdade, me pegar nas situações críticas de fluxo, que é uma situação de corte aqui antes do boom 2 e desse ponto aqui 4. Veja que o ponto 4 não é um boom. Os booms eles estão em 1, 2 e 3. Por isso que eu tenho fluxo, por exemplo, Q1, 2 aqui, ó, entre esses booms. Né? Depois eu vou ter um outro fluxo aqui constante, né? Que é o Q2, 3, variando entre o boom 2 e o boom 3. Tá? Né? E aí um outro fluxo também, que é o Q31, aqui entre o boom 1 e o 3 também aqui na vertical. Tá? 4, 6, 5 não são booms, tá? São pontos aqui de referência para o nosso desenvolvimento. Então, Q12, Q23 e Q31 também são incógnitas do meu problema. Tá? Então, na verdade, né, as incógnitas externas, Q12, Q23 e Q31, e as internas eu vou processar simplesmente na situação crítica de corte entre o boom 2 e o ponto 4, entre o ponto 5 e o ponto 6, uma seção de corte aqui na vertical. Né? E depois, imediatamente anterior, né, aos 1 e 3. Né? Tá? Mas antes a gente vai resolver o equilíbrio da estrutura como um todo, no sentido de calcular o Q12 e o Q23 e o Q31. Nesse exercício aqui, gente, ó, faltou, né, uma informação aqui, ó, que ele assume, deixa eu colocar aqui, ó, que eu tenho aqui uma variação em relação a essa referência, né, desses booms aqui, ó, né, dessas paredes aqui, 2, 5 e 4 e 6, uma inclinaçãozinha aqui de 15 graus. Tá? Eu acho que a gente usa daqui em alguma forma. Esse exercício é um exercício resolvido do Megson, só que tome cuidado lá. Tá que tem uma incoerênciazinha, né, na solução do Megson. Bom, eu acho, né, porque eu fiz e os valores deram incoerentes. Depois vocês resolvem e aí a gente pode discutir. Professor, concordo com o Megson, não concordo, concordo com a sua solução, não concordo, tá? Bom, então vamos lá. Eu só fiz uma adaptaçãozinha aqui em relação às unidades, tá? Mas o exercício é similar. Então, eu vou processar o equilíbrio, somatória das forças em x e somatória das forças em y. Eu vou considerar aqui um sistema, né, xy aqui qualquer. Sei lá.
E deixa eu mudar a canetinha aqui. E eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, essa força 1, 2, eu vou considerar que ela está praticamente, né, a força gerada pelo fluxo Q1, 2, ela está praticamente na horizontal, para a gente não ser assim tão, vamos dizer assim, preciso, tudo bem? Então, como é que eu calculo a força? É Q1, 2 vezes o comprimento, que é 30 mais 30, né? Ou seja, o Q1, 2 ele vai do ponto 1 ao ponto 2. Então, Q1, 2 vezes 60 e negativo, então eu tenho somatória das forças em x igual a zero. Então, eu vou ter menos 60 vezes Q1, 2. Depois, eu vou pegar a parcela Q23 na horizontal, tá? Então, Q23 também na horizontal é em 60, só que positivo, 60 vezes Q23, igual, igual a 12, né? Seria menos 12 igual a zero. Então, já estou passando aqui a 12. E eu tenho agora o somatório das forças em y igual a zero. Então, em y eu vou ter, né, Q31 vezes 30. Então, eu vou ter 30 vezes Q31. Eu vou ter também o 23, né? Veja, cuidado, né? Quando eu tenho um fluxo numa dada curvatura, eu sei que o valor dele, né? O valor da força, né? É paralela à corda, que está aqui a corda 2,4, que é 30 também, e para baixo, né? E o valor dele é simplesmente o fluxo vezes, né, a corda. Então, por isso que é menos Q23 vezes 30. É o fluxo, né, vezes a corda. E mais 15, isso daqui igual a zero. Tá? Então, aqui eu ficaria, né, com essa equação aqui. 30 menos 30 Q31 mais 30 Q23 igual a 15. Passei o 15 para cá negativo e depois multipliquei tudo por menos 1. Veja que essas duas equações elas não são suficientes para resolver o problema, né? Porque eu tenho 3 incógnitas e 2 equações. Eu preciso, na verdade, do equilíbrio de momento em relação a um dado ponto. A gente vai pegar aqui o ponto 3 como referência. E a gente vai precisar dessa expressão aqui para estabelecer o equilíbrio em relação ao ponto 3. Veja, em relação ao ponto 3, a força de 12 não me dá momento porque ela passa. A força gerada pelo fluxo Q31, ela também não me dá momento porque ela passa pelo ponto 3. 15 vai me dar um momento negativo, seguindo a regra da mão direita. Foi essa a diferença, né, da minha solução para a solução do Megson. Ele não considerou, né, um sentido aí. Deu valores aí diferentes do que eu encontrei, você pode verificar lá. E esse fluxo, por exemplo, Q12, ele vai me gerar, né, um momento aqui em torno do ponto 3, dado por essa expressão. 2 vezes a área, né, ó, 2 vezes a área, né, agindo, né, o que é que acontece? É como se eu tivesse aqui, ó, passando, né, é como se eu tivesse aqui, ó, né, sei lá, passando algo para caracterizar aqui, vamos dizer assim, a região de influência, né, a região de influência, né, do fluxo, né, no ponto considerado, né? E aí eu vou pegar essa área daqui de cima, né? Que é justamente o que a gente mais ou menos viu lá um dos primeiros desenvolvimentos que a gente fez, né? Então, a conta que eu vou fazer é basicamente a seguinte, tá? É como se eu estivesse dividindo essa área em duas iguais e essa área em duas iguais. Então, aqui eu vou ter, na verdade, uma área de 950 em relação a esse ponto 3. E a mesma coisa eu acabo fazendo aqui. É 2 vezes a área de 500, mas eu estou dividido em parte... O fluxo Q23, né, vai ser, né, a metade de 950, a metade de 950 vai me dar 950, né, que é
a região de influência desse fluxo Q23 em relação a esse ponto 3. Então, está mais ou menos explicado, né? A equação que a gente vai, né, caracterizar aqui foi em relação a essa expressão aqui, ó, M igual a 2QA, tudo bem? Então, o primeiro me deu 2 vezes 950 vezes o Q12, seguindo a regra da mão direita, ó. Ó, o Q12 em relação ao ponto 3 é positivo. Tá? É só você colocar os dedos na ponta, né, as pontas do dedo aí seguindo o vetor e você vai ver que o polegar vai furar seu olho. Tá? Por isso desse sinal. Né? O 2 é da fórmula, o 950 eu expliquei, que eu estou pegando mais ou menos a metade dessas duas regiões de influência, e o Q12 é um fluxo incógnito. Agora, o Q23, eu tenho 2 vezes a área, né, de 500, mais o 950, que eu também expliquei. Né, ele pegou a metade, né, dessa web aqui. Ele pegou a metade dessa web aqui, a metade dessa web aqui, da nevura. Dando 950 vezes Q23, isso daqui é menos 15 vezes 30 igual a 0. Ou seja, com essa outra equação, eu consigo resolver o sistema. Então, resolvendo o sistema, né, eu vou pegar, por exemplo, essa equação daqui, ó, essa daqui, ó, e escrevê-la dessa forma aqui. Ó. Então, eu vou ter, né, resolvendo o sistema. Então, eu tenho que Q12 é igual a menos 0,2 mais Q23. Vou voltar nessa expressão aqui. E agora, conseguir determinar o Q23. 2 vezes 950 menos 0,2 mais o Q23 mais 2 vezes 500 mais 950 vezes o Q23, isso daqui igual a 15 vezes 30. Com isso eu vou encontrar o Q23 valendo 0,173 kN por centímetro, o Q12 valendo menos 0,027 kN por centímetro, ou seja, o sentido que eu adotei é o contrário, ou eu levo isso daqui até o final da conta e não mudo lá, ou mudo lá e modifico o sinal aqui. Né? Você que escolhe. Menos 0,327 né, kN por centímetro. Como eu comentei, nesse problema, né, não tem... Né, como eu considerar os fluxos internos nas webs, porque eu acabei de determinar os fluxos, né, no contorno, na borda. E esses fluxos na borda, eles me impõem uma variação sobre os fluxos no interior de cada célula. Eu não posso aplicar, né, vamos dizer assim, aquela consideração metodológica que a gente viu nos painéis reforçados, tá, na semana passada. Então, vou inserir aqui uma figura. Dentro do que eu tinha comentado, a gente vai resolver esse problema internamente, pegando situações críticas. Uma situação de corte, né, antes do ponto 2,4, uma situação de corte antes do ponto 5,6 e uma situação de corte, né, antes do ponto 1,3. Que é isso que dá para fazer. Por quê? Porque numa situação de corte aqui qualquer, eu não vou ter essa área qualquer. Se o problema tivesse me dado, eu quero que você analise aqui em, sei lá, 30 sessões, onde cada seção estabelecida, ele vai me definir essa área de influência. Por quê? Porque eu vou obrigatoriamente precisar saber da área de influência para processar o equilíbrio por meio também do momento. Porque sem a equação do momento, eu não consigo sair, né, vamos dizer assim, da solução. Eu não consigo sair a solução. Eu preciso de somatória das forças e de momento em relação a um dado ponto. E como eu tenho um fluxo passeando no contorno, eu não posso fugir, né, dessa expressão que a gente já viu. Né? Ou seja, um fluxo passeando
pelo um dado contorno, ele me gera um momento com essa expressão aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui uma figura, que são justamente essas seções que a gente vai pegar para analisar. Então a primeira seção de corte que a gente deu foi justamente um pontinho imediatamente anterior ao ponto 2,4, tá? Então tá aqui. Eu já coloquei aqui o valor do fluxo encontrado. A gente já sabe que para essa situação eu tenho aqui uma área de 500 centímetros quadrados, aqui nessa região, deixa eu colocar aqui, né? 500 centímetros ao quadrado. E o que a gente vai fazer aqui? Outra coisa, não é? Veja que nessa situação aqui, né, de corte, eu vou ter um fluxo incógnito que vai aparecer para essa situação, tá? E aqui eu estou adotando esses... claro que eu cortei o reforço também, né? Quando eu corto o reforço, eu coloco o efeito dele, né? Um reforçozinho inclinado, onde ele vai ter uma componente Px e Py. E eu estou colocando aqui esses sentidos aqui da força normal nos reforços a partir da análise do equilíbrio de momentos que o fluxo que está se considerando aqui, né? Considerando não, já atuando aqui no seu sinal, não é verdadeiro, ele vai me gerar. Veja que eu estou numa situação aqui, por exemplo, de tendência de giro em relação a um ponto que eu vou colocar aqui, sei lá, ó, que é na metade dessa seção aqui de corte vertical. Em relação ao ponto O, esse fluxo aqui, ele está me dando no sentido horário, né, o momento, e aí por isso que eu coloquei, né, esses elementos aqui, ó, né, de Px aqui, ó, e consequentemente o P, que aqui embaixo vai ser compressão e aqui tração, porque ele vai me dar, né, um equilíbrio no sentido, né, né, é anti-horário, que é esse, e esse daqui me dando no sentido horário. Mas, né, se você colocasse um outro sentido, a conta iria te mostrar, né, qual seria o sinal, né, coerente. Tá? E o que é que a gente vai fazer agora? Processar simplesmente o equilíbrio. Né? O que a gente vai fazer agora? O somatório dos momentos, por exemplo, em torno desse ponto aqui. Ó. Então, eu vou agora aqui, ó, somatório dos momentos em torno do O0. Eu vou ter um binário aqui, né? Px vezes 30, negativo, Px vezes o braço 30, e positivo, né? Mais o momento em torno do ponto O, que esse fluxo passando aqui me dá. Tá vendo o porquê que eu preciso fazer essa situação de seção imediatamente anterior ao ponto 2,4? Porque eu tenho a área. Se eu fizesse, e claro, também justificado por uma situação crítica, mas se eu fizesse, por exemplo, numa situação de corte aqui, eu precisaria ter essa área, né, de influência que fica aqui, para eu, justamente a partir daquela relação 2A vezes o fluxo, conseguir calcular, né, na verdade, essa expressão, né, definir, né, o valor da área. Tá? Então, é justamente isso, né, olha, esse fluxo aqui, ele me dá em torno do ponto O, o seguinte momento, né? 0,1732, 0,732 vezes 2 vezes a área, que é 2 vezes 500. Isso daqui igual a 0. Isso vai me dar um valor de P de x, valendo 5,77 kN. Bom, lembra do 15 que eu dei, né, lá no início da questão? É justamente, né, essa direção aqui, né, que eu preciso para calcular o valor do PY. Tá? Então, o valor do PY ele vai ser dado, né, o 15 graus ele foi dado, tá? É o Px
tangente de 15 graus. Isso daqui eu fico com 1,54 kN. E, finalmente, né, eu tenho um P valendo 6 kN. Somatório das forças vertical. Eu consigo encontrar agora esse valor de Q1 que aparece, né, a parte da seção de corte. Então, Q1 vezes 30, mais 2 vezes PY, me dá o valor de quanto? De 0,173 vezes 30, né? Que isso daqui, esse fluxo passeando, né, nesse contorno aqui, a resultante dele é paralela à corda. Então, a corda é 30 e a gente já sabe que o valor da força é ele vezes a corda. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, 0,173 vezes 30. Então, eu encontro, para essa situação, um Q1 valendo 0,07 kN por centímetro. Vou agora para uma situação de corte, agora dado e representado por essa figura aqui, ó. Então, cortei imediatamente, né, antes e especificamente para essa situação, veja que o problema, ele me dá as áreas. Né, olha, a área de atuação aqui e a área de atuação aqui dá referência. O problema me deu. Aí eu faço a conta em cima do que, né, a questão me informou. Para essa situação aqui de corte, né, o reforço ele não é inclinado. Então eu já considero aqui, ó, né, ele completamente horizontal. E aí, igualmente ao caso anterior, eu vou processar o equilíbrio. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o momento agora em torno do ponto 6, não em torno do ponto central aqui, né? Então, eu vou agora aqui, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto 6. Por quê? Porque foi a referência que ele me deu de área aqui, ó, tá? Igual a 0. Então, eu vou ter aí P5, menos P5 vezes o braço de 32, menos P5 vezes o braço de 32. Depois, né, o valor de 0,027, veja que eu já mudei o sentido dele. Então, negativo, então vai ser menos 0,027 vezes 2 vezes a área, que é 490. Depois, o mais 0,173 vezes 2 vezes a soma dessas duas áreas aqui. Tá? Então, eu vou ter agora mais 0,173 vezes 2 vezes a área, que é 500, mais 460. Isso daqui, deixa eu apagar. Para aqui, colocar embaixo. Então, mais o valor de 0,173 vezes 2 vezes 2 vezes a área, né, de influência da web em relação ao ponto analisado. Isso daqui igual a 0. Né? Com isso, eu consigo, né, calcular o valor de P5 valendo 9,55, né, kilonewtons. Para eu encontrar o valor de Q2, né, basta eu aplicar o somatório das forças em Y igual a 0. Então, eu vou ter 32 vezes Q2, que é essa força, né, gerada pelo fluxo Q2, igual a 0,173 vezes o 30. Né, que é o fluxo que passa aqui. Esse fluxo, né, aqui é um fluxo horizontal, ele não vai entrar. Então, Q2 aqui me dá o valor de 0,1620 kN por centímetro.
E, né, o P6 aqui não é somatório das forças em X, né, ele vai ser... Eu não encontrei o P6 aqui, então, mas aqui eu teria que processar, na verdade, né, o somatório das forças em X igual a zero. Eu teria o P5, né, que eu acabei de calcular positivo, menos o P6, que eu quero descobrir. Aí eu vou ter uma força horizontal, né, mais 0,027 vezes esse comprimentozinho daqui, que é quanto? Que é de 30. E depois mais 0,173 vezes 30, isso daqui igual a zero, e aí você determina o valor de P6, tá? Eu não fiz aqui, mas é super tranquilo de se calcular. E finalmente, né, eu tenho a última situação de corte, que é um corte imediatamente, né, deixa eu pegar aqui, cortar, imediatamente anterior aos pontos 1 e 3. E a gente segue com uma lógica muito, né, muito parecida. Eu vou precisar aqui, né, aplicar o equilíbrio. Primeiro, eu vou fazer o momento em torno do 3. Aqui também ele considerou esse reforço aqui, né, nessa região aqui, inclinadinho, tá? E aí eu vou fazer, ó, somatório dos momentos em 3 igual a zero. Aí eu vou ter isso daqui dentro daquela lógica que eu tinha falado, né? Eu vou passar aqui uma linha, né, separando as duas áreas, dividindo basicamente na metade, e aí eu vou ter metade aqui, me dando os 950, por isso desse valor aqui, né, de menos 0,027 vezes 2 vezes 950. Depois o fluxo é 0,173 com essa área daqui, 500, 950 dividido por 2 aqui e aqui, me dando 950. Então, eu vou ter, né, duas vezes a área, né, 500 mais 950. Isso daqui vezes o fluxo 0,173 e a tendência de giro positiva. Depois, eu vou ter menos 15 vezes 30, menos aqui, menos 15 vezes 30, menos 15 vezes 30, e depois menos px1 vezes 30 também, menos px1 vezes 30, isso daqui igual a zero. Dessa expressão, eu consigo tirar que o px1 ele vale 0,0133 kN. E o PY vai ser muito pequenininho, né? O PY1, tangente de 15 vezes px1, era melhor ter considerado aqui já horizontal mesmo. Ficou 3,56 vezes 10 a menos 3 kN. Somatória das forças em X igual a zero. Aí eu vou ter 0,173, né? 0,173. Aqui embaixo, né? Ó, 0,173 vezes 60 mais 0,027 vezes 60, tá? 0,173 vezes 60 mais 0,027 vezes 60 menos px1 mais px3, isso daqui igual a zero. Daqui eu consigo tirar que px3 ele vale 12 kN. 12 kN.
kN. E o PY3, ele vai valer o px3 vezes tangente de 15 graus. Isso daqui me dá 3,216 kN. E o somatório dos momentos, ou somatório das forças verticais, somatório das forças em y igual a 0, eu vou ter, né, 30 Q3, que é justamente esse fluxo incógnito que aparece para essa situação de corte, né, 30 Q3, igual, né, a menos 15 mais 0,173 vezes 30 menos o 3,216, que é o P, né, Y3, né, porque o PY1 é muito pequenininho, eu abandonei. Então, com essa expressão, eu chego no valor de Q3 valendo menos 0,434 kN por centímetro. Tá? Então, a gente acaba o momento síncrono de hoje com esses dois exemplos, né? Eu não vou, né, querer aqui avançar, né, bastante para não atropelar aí com o que a gente tinha comentado. Eu fiz algumas transferências de datas em relação às atividades. Deixa eu parar o compartilhamento. Eu fiz algumas transferências de datas em relação aí às atividades planejadas no Moodle. Vocês vejam aí direitinho. Nessa semana eu teria que dar, né, esse tópico e introduzir análise simplificada de instabilidade de painéis reforçados. Isso a gente começa na próxima semana. Então a gente está basicamente uma aula aí, né, na verdade, né, atrasado, mas não vai ser problema, né? A gente tem muito tempo aí para terminar tudo o que a gente planejou de discussão em cima dos tópicos que a gente aqui vai desenvolver no nosso curso, tá? E aí, com isso, né, com o momento síncrono de hoje, vocês têm condições de responder a lista que envolve, né, análise simplificada de painéis reforçados e já até começar uma próxima lista que vai contemplar aí a parte de análise de nevuras e análise de instabilidade, né, desses painéis reforçados que a gente vai começar a estudar na próxima segunda-feira. Eu vou ver se começo também fazer a avaliação, né, das provas, né, das provas que vocês desenvolveram e retornar o mais rápido possível os conceitos para vocês. Veja que no Moodle não vai ter como eu dar um conceito, vou ter que dar uma nota. Mas o que vale vai ser a observação que eu vou colocar lá, tá? Conceito A, eu vou dar vai ter lá uma nota, tá? Mas o que vale realmente é o conceito, né? Eu vou ter que colocar uma nota lá, vou ter que criar uma tabelazinha, mas, né, quem já foi meu aluno sabe que eu não trabalho com essa conversão, né, de nota para conceito, não é isso. É porque no Moodle não vai ter, né? Não vai ter lá a condição de dar A, B ou C, mas vai ser essa situação, né? Vai ter uma observação lá, né, na correção que vai estar lá A, B ou C e também vai ter uma nota lá só para me guiar, né, nas questões do Moodle. Tudo bem? Eu vou aqui parar a gravação e aí a gente fica para tirar dúvida, né, de alguém, se alguém tiver em relação a esse ponto, tá?